Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, o meu nome é Rodrigo, esse é o canal Conhecendo as Escrituras, um canal voltado para estudo de Gênesis e Apocalipse. Peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você receba notificações diárias de estudo. A história de hoje é sobre José. No hebraico, José significa ele acrescenta ou Deus acrescenta. Foi o 11º filho de Jacó, nascido de Raquel, citado em Gênesis 37, considerado fundador da tribo de José, constituída por sua vez a tribo de Efraim e da tribo de Manassés, seus filhos. Segundo o estudo, José nasceu em 1916 a.C., entrou no Egito em 1899, subiu ao poder em 1886 e morreu em 1806 a.C., na idade de 110 anos. Toda a duração da sua vida foi contemporânea, magnífica e deslumbrante, 12ª dinastia do Império Egípcio, uma dinastia que teve seu início em 1991 a.C. e findou em 1786 a.C. Lá em Gênesis 37, quando começa a história da vida de José, a Bíblia traz o relato que Israel, seu pai, amava José mais do que todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice. Isso está no verso 3. A Bíblia em seguida narra que seu pai deu a ele uma túnica de várias cores, ou uma túnica talai de mangas compridas, e não deu aos outros filhos. Tal preferência já era o prenúncio de problemas. O pai tinha uma certa preferência a um dos filhos, e diante de tudo isso, seus irmãos reagiram com raiva e inveja. E para piorar, quer dizer, pior talvez para o ponto de vista dos irmãos, certa feita José conta aos seus irmãos 2 sonhos. Em um, os feixes de seus irmãos se inclinavam diante do seu. No outro sonho, os luminares se inclinavam perante ele. Vale ressaltar que esses sonhos vinham de Deus para a vida de José e mostrava que Deus tinha um plano para a sua vida e envolvia algum tipo de liderança. José compartilhou esse sonho em virtude do entusiasmo e não por insolência. Tanto é que, em resposta a Deus, ele disse: "Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim." Mas seus irmãos não toleraram essa situação, não respeitaram, o sonho de José, e ficaram revoltados. E acreditando ser José um impostor, achou por bem eliminá-lo e o venderam aos mercadores que iam em direção ao Egito. Esses mercadores são chamados tanto de midianitas como de ismaelitas. Segundo os estudos, José foi vendido ao Egito no final do ano do reinado do rei Aminemes II. O reinado desse rei ficou conhecido por ser um governo pacífico, caracterizado pelo desenvolvimento da agricultura e pelo incremento das relações internacionais que o aproximaram do ocidente da Ásia. José, quando ele chega ao Egito, ele vai servir ao Potifar, um oficial de Faraó. Lá ele recebe um trabalho bom, um trabalho seguro, mas certa feita, na ausência do seu patrão Potifar, a esposa dele se encantou com José e se ofereceu a ele. José recusou, mas mesmo assim recebeu a denúncia de que tentou assediar a mulher de Potifar e foi parar na cadeia, por um crime de que era inocente. Pode até ser que Potifar tenha desconfiado da história da mulher e por isso deve ter poupado a vida de José, apenas o enviando para a cadeia a fim de ser preso e não morto. Mas, na verdade, Deus já estava dando grande livramento a José. Diante de tudo isso, mais uma vez a gente deve se questionar o que deve ter passado na cabeça de José ao sofrer mais uma injustiça. Outrora foi vendido como escravo, mas sabia a ele que a odiosa mentira da esposa de Potifar e sua prisão serviriam para ele atrair a atenção de Faraó. Temos aqui no relato da vida de José mais um exemplo de Deus operando bem a partir do mal perpetrado por homens. Na prisão de José, ele faz amizade com 2 servos de Faraó que estavam lá. Um era o copeiro Mor e o outro era o padeiro Mor. E ambos tiveram um sonho e José interpretou o sonho deles. Os chefes dos copeiros foi o primeiro a contar o seu sonho. Ele disse a José que tinha visto uma videira da qual brotava 3 ramos com cachos de uva. As uvas amadureceram e ele as espremeu no copo de Faraó. E com a ajuda de Jeová, José logo entendeu o significado desse sonho. Ele disse ao copeiro que os 3 ramos significavam 3 dias e que após esse tempo, Faraó lhe daria novamente o cargo de copeiro. Em seguida, o padeiro contou seu sonho e disse que havia 3 cestos de pães sobre a cabeça dele, bem como as aves que comiam o que haviam em um dos cestos. A resposta desse enigma foi revelada por José, mas não era boa.
José disse a interpretação: esta é a sua interpretação, os 3 cestos são 3 dias. Daqui a 3 dias Faraó te levantará a cabeça de cima de ti, e certamente lhe pendurará no madeiro, e as aves hão de comer a tua carne de cima de ti. Após a interpretação do sonho, José pediu aos 2 auxiliares do rei para dizerem a Faraó que foi preso injustamente e que queria ter sua liberdade de volta. Porém, eles esqueceram de José, que permaneceu por volta de mais 2 anos na cadeia. No entanto, passou um tempo, e Faraó também teve um sonho perturbador. Aliás, 2. No primeiro, o rei viu 7 vacas belas e gordas saírem do rio Nilo. E depois 7 vacas feias e magras. As magras devoravam as gordas. E no segundo sonho, o Faraó viu brotar uma haste com 7 espigas grossas e boas. Depois outras 7 espigas, dessa vez secas e queimadas, brotaram e devoraram as grossas. De manhã, Faraó acordou muito angustiado por causa desses sonhos, e então chamou todos os sábios e sacerdotes magos para interpretá-los. Mas eles não conseguiram. E não sabemos se ficaram confusos ou se deram diferentes respostas. Os sonhos para os egípcios eram algo muito importante, e ao não ter a revelação dos magos do reino, Faraó ficou um tanto quanto decepcionado. Mas finalmente o copeiro se lembrou de José e falou a Faraó dele, que mandou chamar José na mesma hora. José, com a ajuda de Deus, interpretou o sonho e disse que os 2 sonhos tinham o mesmo significado e que Jeová teria repetido a mensagem porque tinha pressa. O veredito já estava assinado, determinado por Deus, e falou. E José disse, que as vacas gordas e as espigas boas representavam 7 anos de fartura, e as vacas magras e as espigas secas 7 anos de fome que viriam em seguida. E essa fome acabaria com toda a fartura do Egito. E José, ao interpretar o sonho, agradou a Faraó, que o escolheu para prestar serviços ao reino. Após isso, José recebeu outro nome, Zafenate-Paneia, que significa o que fornece o alimento da vida. Ele casa com a egípcia Azenate, filha de Potífera, o sacerdote do deus On, ou Heliópolis. O nome dela significa o que pertence a Neite, uma deusa egípcia. E desse casamento nasceram os 2 filhos de José, Manassés e Efraim. Manassés evoca o fato de José esquecer as mágoas do passado. Hoje em dia isso se chama curar lembranças, ou nas palavras de Filipenses 3,13, esquecer das coisas que ficaram para trás. O nome do segundo filho faz de José um servo útil, mesmo em uma terra de sofrimentos. Acredita-se que foi durante o reinado do rei Sesostris II que José ficou aprisionado, cerca de 10 anos após a sua chegada ao Egito, isto é, em 1889 a.C. Foram inclusive os sonhos de Sesostris que ele interpretou e serviu como alto oficial do governo. A história relata que o rei Sesostris II morreu exatamente no final dos anos preditos de abundância que seu sucessor, Sesostris III, inaugurou o seu reinado coincidentemente com um período descrito de fome. Os últimos capítulos de Gênesis descrevem os irmãos de José entre Egito e Canaã, numa tentativa de conseguir trigo. As viagens culminam com José se revelando a seus irmãos, reconciliando com eles e tendo uma última chance de estar com seu pai. Desde a última vez que viu seus irmãos, haviam se passado por volta de 20 anos. Como você acha que deveria ser a reação de José ao rever os seus irmãos? Repreendê-los? Levá-los na prisão? Agir com vingança? O que você acha que José deveria ter feito? De início, José até os acusa de ser espiões, o que de fato eles não são. Em seguida, coloca eles na prisão, afirmando que só libertariam se um deles voltasse a Canaã para trazer um irmão mais novo. Em terceiro lugar, mantém Simeão preso, enquanto outros retornam para buscar Benjamim. Nesse meio tempo, José enche os sacos de trigo e coloca dinheiro no meio dos sacos. Não apenas espiões, mas agora os seus irmãos também eram ladrões. Em quarto lugar, com Benjamim presente, José volta a despedir-se dos seus irmãos, mas secretamente coloca uma valiosa taça de prata no saco de Benjamim. Como a saída para Benjamim seria ser preso e se tornar escravo de Judá, e foi implorado para que no lugar de Benjamim, José ficasse com outro irmão como escravo. Já no fim da história, quando no fim da vida do seu pai, os irmãos preocupados com José começam a bajular José,
Mas José recusa a tal bajulação, porque eles pensavam que José ia fazer algum mal, né? Mas José diz que não temesse, porque ele não estava no lugar de Deus. José mais à frente prossegue dizendo que, vós intentais o mal contra mim, mas Deus planejou para o bem. Mais adiante, a história conta que José morre no ano de 1806 a.C., bem próximo ao final do reinado da 12ª dinastia. Mas fazendo uma análise de Gênesis, meus irmãos, percebemos que o livro começa e termina com pessoas que planejam mal. Mas Deus sempre tem uma solução, uma saída. Sempre planeja o que é bom e necessário para as nossas vidas. Conhece as intenções do nosso coração para nos livrar de tropeçar, desfazer o mal contra nós. No livro de Jeremias 29:11, o Senhor trata de uma promessa para o povo que estava no exílio. Ele diz que porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-lo prosperar, planos de dar esperança e um futuro. Deus sempre supera as nossas expectativas e sempre nos coloca no melhor caminho. E José sempre foi alguém que viveu e esperou em Deus. Ele sempre relacionou as experiências de vida, quer boas ou más, ao plano soberano de Deus para a sua vida. Tanto que ele disse em Gênesis 45, de 5 a 8, que para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós, da vossa face, dos irmãos, né? Assim não foste vós que me enviastes para cá, mas sim Deus. E em outra parte ele diz que vós bem intentais o mal contra mim, porém Deus o tornou bem. Antes de mais nada, a vida conservada e o mencionados por José e seus irmãos, certamente dizem respeito aos descendentes de Abraão. Em Gênesis vemos muitos exemplos do povo de Deus sendo ameaçado de extinção. Ora, se a família a quem Deus fez uma promessa de uma grande nação fosse aniquilada, então as promessas de Deus seriam frustradas. Mas como não há nada que possa frustrar os planos de Deus, José vê a si mesmo e as suas experiências do Egito como um meio definido por Deus para a perpetuação das promessas de Deus ao seu povo. A história de Gênesis está intrinsecamente relacionada ao Êxodo, na medida que tanto essa história como os primeiros capítulos de Êxodo destacam o mesmo tema: potenciais ameaças às promessas divinas. Na mente de José não há qualquer receio contra as promessas divinas e quanto à sua consumação também. A história de José ilustra de forma poderosa o controle de Deus sobre a história humana. Algumas vezes o mal é transformado, outras vezes não. Deus por vezes intervém, outras vezes não. Algumas vezes provê o cordeiro, outras não. Mas o que a história nos traz a garantia, sobretudo a história de José nos traz a garantia, mas exatamente de que há esperança que o bem possa surgir de todo o mal. Fato é que nenhum dos propósitos de Deus jamais serão frustrados. A história de José nos mostra isso. E ponto final. Fiquem com Deus e até a próxima, e a paz do Senhor.